Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar sequência à nossa série de estudos. Na lição passada nós estudamos a respeito do homem do pecado, da origem, da entrada do pecado no mundo. E hoje vamos estudar a respeito de Jesus, o homem perfeito, o homem a qual foi escolhido para que esse pecado que uma vez entrou no mundo pudesse ter o seu escape aos pecadores. Os pecadores pudessem ser remidos através de um homem também. Nós vamos, dentro de um tempo muito breve, tentar desmistificar alguns assuntos a respeito de o Senhor ser 100% homem e ter sido 100% Deus enquanto esteve aqui na Terra. Realmente é algo não fácil de ser compreendido. A física vai dizer que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Mas as coisas de Deus, elas transcendem o conhecimento humano, né? E vamos tentar aqui de forma breve e sucinta entender como isso foi possível. Cristo sentir todos os desejos, todas as dores, todos os sentimentos de homem e ao mesmo tempo ter todo o poder, toda a glória, toda a majestade de um Deus. Vamos também tratar de um assunto muito importante que é a respeito da confusão que alguns ainda fazem a respeito da reencarnação. Alguns afirmam que Cristo reencarnou. Nós vamos desmistificar isso nessa noite. O que aconteceu com Cristo não foi uma reencarnação, né? Nós vamos tentar de uma forma muito simples e prática explicar para os irmãos algumas diferenças. Então, irmãos, para tentar deixar o vídeo mais leve, mais breve, nós não vamos pular algumas partes, né? Não vou cantar o Indarpa aqui, não sabe por quê. Só rapidamente o textuário em Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica, os irmãos podem dar pausa no vídeo e acompanhar nas suas revistas. Lucas, capítulo 2, dos versículos 40 ao 52. Os irmãos podem estar fazendo em casa a leitura. A introdução diz assim: Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje na encarnação do Filho de Deus, como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrossim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Então, o fato de Jesus ser homem e ser Deus ao mesmo tempo, isso não trazia conflito, isso não trazia confusão. O que acontece é que em determinadas circunstâncias ele se comportava como homem para sentir as nossas necessidades, para sentir as nossas dores. Cristo sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Cristo sentiu medo. Por incrível que pareça, Cristo temeu a morte. Cristo sentiu todos os sentimentos, ou a grande parte dos sentimentos que o homem sente. E isso, o fato de ter essas sensações, o fato de ter esses sentimentos, de sentir essas necessidades, não tirava a divindade dele. Quando Cristo ia operar os seus sinais, operar suas maravilhas, os seus milagres, ele se impunha como Deus. Quando ele resistiu ao pecado diversas vezes, era o seu posicionamento como Senhor, como Todo-Poderoso. O fato dele nunca ter pecado, isso mostra a sua divindade plenamente. E o fato dele ter sentido todas as nossas necessidades mostra também a plenitude das suas sensações, a plenitude da sua formatação como homem. Então não havia conflitos e nem dúvidas de que ele sentiu
os dois lados da moeda, né? Que ele teve as sensações, ele teve o comportamento de Deus Todo-Poderoso e de homem falho, frágil, mas por conta da sua santidade, por conta da sua divindade, essas fraquezas não permitiam que ele viesse a cometer pecado. A divindade humana, não conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Eu gosto muito de comparar o fato de Cristo ter sido homem e Deus ao mesmo tempo com a divindade da Trindade. Cristo, quando precisava se comportar como homem, ele se comportava como tal. Quando se fazia necessário a intervenção do Todo-Poderoso, Cristo também se comportava como tal. Certa vez, os fariseus, aliás, por diversas vezes, os fariseus vinham com perguntas capciosas, perguntas com duplo sentido para fazer para o mestre. Naquele momento, para que a sua palavra fosse cumprida, para que tivesse êxito a sua palavra, a sua onisciência, ou seja, uma característica de Deus, se apresentava na vida de Jesus, e naquele momento ele sabia dos pensamentos, sabia das intenções dos fariseus. Lógico que isso não era um comportamento de homem, mas um comportamento de Deus. Nenhum homem tem o poder de saber o que as outras pessoas pensam, né? Nenhum homem tem o poder da onisciência. Então, naquele momento, era necessário a manifestação de Cristo como Todo-Poderoso para saber a intenção do coração dos fariseus para que a resposta viesse. E através da resposta houvesse um crescimento espiritual, houvesse o cumprimento da palavra e os fariseus fossem envergonhados, porque a intenção deles não era descobrir, não era aprender o evangelho, não era reverenciar Cristo, mas muito pelo contrário, era denegrir a imagem de Cristo. Então, de acordo com a necessidade, se apresentava ou não a divindade do Senhor. Na Trindade é exatamente a mesma coisa. Assim como é difícil de entender como alguém pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, simultaneamente, eu confesso para os irmãos que também é difícil entender como três deuses são um só e como um só ao mesmo tempo se manifestam de três formas. Então eu costumo explicar da seguinte forma. O Pai e o Filho e o Espírito Santo, com os irmãos sábios, são um só. Mas de acordo com a necessidade de ação, eles se manifestam em cada forma. Por exemplo, na remissão do cristão é manifestado o Deus Filho, o Deus Salvador. Naquele momento, o homem precisa de remissão, o homem precisa que os seus pecados sejam perdoados. E quem tem esse poder? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus unigênito. Então, há uma ação na vida daquele homem através de Jesus Cristo. Aquela pessoa recebe a Cristo, passa a entender, e ela vai precisar de uma ajuda durante a sua caminhada. Nesse momento passa a ser manifesto na sua vida o Deus Espírito, que vai orientar, que vai ajudar a se afastar do pecado, que vai consolar, que vai fazer a limpeza no coração, que vai habitar dentro daquele homem, vai fazer morada, vai orientar. Então é uma segunda etapa, é uma outra manifestação do Deus Espírito. E tem um Deus Pai, Todo-Poderoso, que governa a terra, os céus e tudo que neles há, que um dia há de julgar todos os povos, já com uma terceira ação. Então, não é que seja três deuses, mas é um Deus que age em formas específicas de acordo com a necessidade do homem. Então, e esse Deus age simultaneamente nas três formas, por isso que é um único Senhor. Continuando o tópico 1, Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. O fato dele
necessitar ser plenamente homem e plenamente Deus é para que não houvesse desculpas, não houvesse apontamento no que diz respeito a ele ter sentido nossas dores. Ele fala que ele se despiu da sua glória e habitou entre os homens e se fez homem. Então, para que ele se fizesse homem, era necessário essa plenitude de homem. Ter nascido de uma mulher, ter passado por todos os estágios de criança, estágio da puberdade, juventude. Foi necessário que ele passasse por tudo isso para que se cumprisse a palavra, né? Que houvesse a plenitude humana em sua vida. E de forma alguma ele não foi plenamente Deus. Então, a todo tempo ele foi plenamente Deus. Não faltou divindade, não faltou poder. Pode ter faltado o reconhecimento da sua glória e majestade. Ele se despediu da sua glória, mas em momento algum deixou de ser Deus. A sua honra, a sua coroa, jamais se apartou de si. Ele em momento algum deixou de ser onisciente, em momento algum ele deixou de ser onipotente. Eu lembro de quando Cristo foi preso e os discípulos tentaram ali impedir, principalmente Pedro. Jesus falou: porventura não poderia solicitar meu Pai que enviasse legiões de anjos? Então, naquele momento você vê que de forma alguma o poder foi tirado do Senhor. O Senhor tinha poder para que o mover do seu dedo mínimo fosse capaz de destruir todo aquele exército. Mas ele precisava cumprir a vontade do seu Pai. Continuando, subtópico 1, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então, Cristo já estava com o Pai desde a fundação dos céus e da terra. O próprio Deus vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Fica muito claro ali a conversa entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, que pairava sobre a face do abismo. Em João, no capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, o Verbo é a palavra. O Verbo é Jesus, ele já estava no princípio com o Pai. Então, tanto a referência de Gênesis como a referência de João corroboram uma com a outra sobre a existência de Jesus desde a fundação. Outra coisa interessante é falar sobre a encarnação. Cristo, ele se encarnou. A expressão encarnar é transformar-se em carne, diferentemente da expressão reencarnar. O prefixo re quer dizer repetir, encarnar novamente. Então a reencarnação trata de algo que foi carne um dia, deixou de ser carne, tornou a ser espírito, e em um novo ciclo voltou a ser carne novamente. Então é uma doutrina antibíblica, uma doutrina totalmente fora dos padrões do Evangelho. Não existe reencarnação. Aquilo que se tornou carne e volta a ser espírito, jamais voltará a ser carne novamente. Jamais nós teremos o privilégio, jamais o Senhor vai descer essa terra como homem novamente. O Senhor voltará para levar a sua igreja, levar os seus escolhidos, julgar o diabo e a serpente, mas como Deus. Nunca mais Cristo encarnará como homem aqui na terra. Se isso acontecer, seria uma reencarnação, que é encarnar novamente. Então, algumas seitas pregam isso, que o homem fica preso dentro de um ciclo, né, e ele vai reencarnando, vai morrendo e vai voltando de novo. Isso não existe, meus irmãos. Então, a diferença de encarnação, a encarnação existe, nós somos seres encarnados. O Senhor nos criou e nos fez carne. Um dia nós voltaremos, ou melhor, um dia nós seremos transformados em espírito, plenamente, e jamais voltaremos a ser carne. Vamos reinar aqui na terra com o Senhor, no reino milenial, vamos morar na glória com o Senhor eternamente, mas jamais como homem, jamais como carne. Nosso corpo será transformado, passaremos pelo processo chamado de
de passaremos pelo processo da incorruptibilidade, o nome não é fácil, né? Nosso corpo corrompido se revestirá de incorruptibilidade e assim nunca mais voltaremos a ter um corpo corrompido. Nunca mais voltaremos a ter essa matéria. Irmãos, até o nosso nome será mudado, quanto mais o nosso corpo. Nem as nossas vestes será levada para a glória. Tudo será transformado. Então, a reencarnação é uma seita, a reencarnação é uma doutrina, melhor dizendo, né, diabólica, sem o menor amparo bíblico. Amém? Vamos continuar. Subtópico 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável, não muda. Ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Como já falamos, né? Enquanto ele esteve aqui na terra, em momento algum, ele abriu mão desses atributos de Deus. Imutável, onipotência, onisciência e onipresença. Subtópico 3. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. É muito importante ressaltar isso. Uma coisa é abrir mão da sua glória, do reconhecimento. Em momento algum você vê os anjos ou algo sobrenatural acontecendo, apontando para Cristo como o Senhor. Né? Em momento algum você vê algo sobrenatural, os anjos descendo do céu e dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não. Cristo era como se fosse um Deus camuflado. É como se fosse um rei sem aquela majestade, sem o ouro, sem as carruagens, um rei disfarçado. Mas não faltava a autoridade de rei. Isso é preciso que fique bem claro. Uma coisa é ele se despir da sua glória, se despir do reconhecimento. Outra coisa é ele abrir mão de ser Deus. Ele não deixou os atributos de Deus. Ele pode ter deixado o reconhecimento. Porque os homens da terra tinham que recebê-lo como filho de Deus, tinham que ser convencidos, tinham que ser convertidos, e não recebê-lo pela sua glória, pelo seu poder, pela sua majestade. Tanto é que ele abriu mão do cavalo branco para andar em cima do jumento. Abriu mão do palácio para nascer numa manjedoura. Abriu mão de toda a majestade para habitar no meio dos pobres, dos miseráveis, dos doentes. Isso de maneira alguma o fazia deixar de ser Deus, muito pelo contrário. Porque a sua intenção era remir o povo, era buscar os que haviam se perdido. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal, então veja que a expressão aqui é encarnação, transformou-se em carne. De Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória, que desde a mais remota eternidade desfrutara, no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade, seus discípulos sabiam que ele era Deus. Então havia por parte dos discípulos um reconhecimento do poderio do Senhor. Ora, ninguém poderia andar sobre o mar se não fosse verdadeiramente o Filho de Deus. Ninguém poderia pegar alguns poucos pães e peixes e alimentar milhares de homens. De forma alguma isso seria possível se não houvesse uma atuação divina, uma atuação poderosa da parte de um Senhor Todo-Poderoso. Então os discípulos
tinha esse reconhecimento. Não só os discípulos, mas muitos dos que acompanhavam Cristo de perto sabiam realmente que ele era o Senhor. O que acontece muitas vezes é que os principais das sinagogas não poderiam assumir essa divindade, né? Porque ia colocar em xeque a autoridade deles, né? Eles ter que se subordinar a Cristo, ia ter que receber esse evangelho, né? Ia entender que a lei de Moisés haveria de passar por aperfeiçoamentos, né? Agora o homem tinha que amar o seu próximo incondicionalmente e amar a Deus acima de todas as coisas. Então os fariseus eles relutavam contra isso, né, de deixar as práticas, deixar os cultos, os costumes e entender que o mais importante era amar a Deus acima de tudo. Melhor do que guardar o sábado, melhor do que os dízimos e as ofertas, é a obediência a Deus e o temor todo-poderoso. Assim nós finalizamos o tópico 1. Vamos para o tópico 2. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, os irmãos posteriormente podem estar mandando a mensagem através desse mesmo aplicativo. E na medida possível a gente vai estar respondendo aos irmãos. Tópico 2. Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Esse mundo gentílico é todo o povo que não é hebreu, não fazia parte de Israel. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então, a intenção do Senhor era anunciar a Cristo para Israel, haver uma comoção nacional, como houve em Nínive, séculos atrás, e a partir de Israel, esse novo evangelho fosse propagado para as nações. Então, essa era a programação do Senhor. Mas todos sabemos que não foi possível, né? A ponto de Cristo dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e amaldiçoa aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quis te juntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Então, a clara indignação, tristeza de Cristo era expressada pela rejeição do povo. Então, uma vez que Israel rejeitou a Cristo, nós o abraçamos. E aqui estamos nessa noite fazendo a propagação desse evangelho maravilhoso que nos alcançou. Se eles não quiseram, mas nós queremos, nós aceitamos, nós recebemos esse evangelho. Dando continuidade, subtópico 1, Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Então, a gente precisa entender que Cristo não aparece apenas na história do universo quando ele encarna como homem, né? Já havia sua manifestação, como eu já falei, desde o Gênesis, ajudando na criação, e isso nos permite entender também que diversas vezes no Antigo Testamento, quando o Todo-Poderoso manifesta o seu perdão, o seu amor, a gente pode dar como exemplo aqui o perdão de Deus na vida do rei Davi, e a gente vê claro e manifesta o amor de Jesus, né? A gente não vê ali a posição de um Deus soberano, juiz, mas a gente vê a manifestação do amor de Cristo diversas vezes no Antigo Testamento, mostrando o seu perdão, o seu amor, a sua remissão pelos pecados da humanidade. Então, Cristo ele vem agindo desde a fundação dos séculos, mostrando as suas características de amor pela humanidade. Subtópico 2, profetizado no Antigo Testamento.
A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Interessante, ele fala que Jesus em Malaquias é o sol da justiça. Em Isaías também, Isaías profeta, o profeta Isaías, perdão, ele anuncia Cristo também como o sol da justiça, né, que iluminaria o homem no pecado e ia trazer o homem das trevas para a luz. Então, durante todo o Antigo Testamento, nós vemos o apontamento para essa profecia da vinda do Messias. Encarnado no Novo Testamento, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza, a ponto de seu suor transformar em grandes gotas de sangue. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Em nada difere da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito, quer ao pecado original, porque foi concebido, quer ao pecado experimental, porque de forma alguma experimentou o pecado. Jesus nem foi concebido através de um ato pecaminoso e também nunca experimentou o pecado, porque a sua plenitude como Deus não permitia que isso acontecesse. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Importante isso aqui. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, presciência nada mais é do que saber as coisas que ainda vão acontecer. Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. O texto não é tão claro, mas, resumidamente, essa plenitude dos tempos nada mais é do que... Todos os irmãos sabem que toda a história de Israel há um histórico de um povo mergulhado na idolatria. Desde o Egito, passando por Canaã, né, das vezes que foi levado cativo, Babilônia, Pérsia. Mas houve um período em que Israel finalmente foi liberto da idolatria. E para que o Messias viesse, era necessário que o povo tivesse sido liberto desse período idólatra. Então, quando Cristo veio à Terra, isso já havia se realizado. Houve aquele período interbíblico de 400 anos, na qual Deus não se comunicou mais com Israel, e o povo milagrosamente foi liberto da peste, da idolatria. Nos tempos de Jesus, o povo tinha muitas mazelas, muitas mesmo. Amor próprio, egoísmo, tinha a soberba, principalmente da parte dos fariseus, da corte. Muitas mazelas mesmo, mas a mazela da idolatria, finalmente Israel tinha sido liberto. Então, aí se cumpre a profecia da plenitude dos tempos. Então, foi um tempo propício para a vinda de Jesus.
Subtópico 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segue a carne, também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Não há título de comparação. Não há como comparar nenhum outro homem a Jesus. E sim o contrário. Não dá pra, ou melhor, não dá para comparar Jesus com qualquer outro homem. O que podemos fazer é comparar homens a Jesus. Jesus não imitou ninguém, mas vamos ver exemplos de homens que imitaram a Cristo, que é bem diferente. E o próprio Cristo nos convidou a ser seus imitadores. Aquilo que imitamos é algo genérico, é algo parecido com aquilo que é real e verdadeiro. Bom, assim a gente avança para o tópico 3. Eu vou tentar aqui fazer uma forma mais resumida, já vamos com quase meia hora de vídeo.